Com o intuito de integrar de maneira um pouco inusitada e fazer de uma forma divertida com que as pessoas de hoje possam viver um pouco das tarefas do dia a dia que os nossos imigrantes realizavam na época da colonização, onde toda e qualquer atividade demandava de muito esforço braçal, sem os auxílios tecnológicos que temos hoje à nossa disposição. A Associação Cultural Kirchlenburg realiza, durante a Oktoberfest de Igrejinha, também em alguns outros momentos do ano, os Jogos Germânicos, uma competição onde as equipes competem, integram-se e se divertem muito. Vamos conhecer um pouco do que são os jogos e quais eram a relação com as atividades exercidas na vida dos imigrantes na época da colonização. Serra de duas pontas. Esta ferramenta era utilizada principalmente para a confecção de tábuas e de barrotes, que depois eram utilizadas na construção de casas e de galpões. Para a utilização da serra de duas pontas, o trabalho em conjunto é indispensável, mesclando capacidades de força, técnica e habilidade. A prova dos Jogos Germânicos é realizada sempre em duplas, onde cada jogador fica posicionado de um lado da serra para manuseá-la. O objetivo é cortar um tronco que fica fixado em um cavalete, no menor tempo possível. Além da dupla que irá serrar o tronco, o restante dos membros da equipe participante dos jogos também podem auxiliar segurando o tronco e o cavalete para que o mesmo não vire durante a execução da prova. Corrida com carrinho de mão. Uma ferramenta muito utilizada ainda nos dias de hoje, antigamente era utilizado para o transporte de pequenas quantidades, de forma muito prática, pois tinha boa circulação pelas picadas que davam acesso às plantações. A prova dos Jogos Germânicos é levar alguém sentado dentro do carrinho de mão por um percurso pré-determinado, percorrendo mesmo no menor tempo possível. O percurso estabelecido é curto, porém cheio de curvas e obstáculos a serem contornados. Para esta prova, é exigida a coragem do jogador que vai dentro do carrinho, pois o perigo de queda em cada curva é iminente. Já para o jogador que leva o carrinho, é exigida concentração, força e velocidade. Vence a prova a equipe que realizar o percurso no menor tempo possível. Cabo de guerra. A corda tinha utilidades variadas, sendo usada tanto para amarrar o gado e os feixes de pasto, quanto para içar os barrotes na construção de casas e galpões, o que neste caso representava muita força e determinação. A prova dos Jogos Germânicos é uma disputa que ocorre entre duas equipes de cada vez, em que o objetivo de cada uma das equipes é deslocar a outra até o centro onde as divide. Cada equipe concorre com 3 componentes, sendo que o Kirchlenburg realiza sua prova com 2 homens e uma mulher em cada uma das equipes. Os mesmos seguram uma corda e o trabalho em conjunto, coordenado, geralmente define o vencedor da disputa. Perna de pau. Uma brincadeira infantil onde se utiliza 2 hastes de madeira que criam um prolongamento das pernas, onde o divertimento é conseguir se deslocar, mantendo o equilíbrio o maior tempo possível sobre elas. A prova dos Jogos Germânicos é uma caminhada de ida e volta em um espaço pré-determinado, percorrendo esse trajeto
no menor tempo possível. O competidor deve ir e voltar sem descer da perna de pau. Caso isso ocorra, ele deve voltar até o início e começar o percurso novamente. Batalha Viking. O equilíbrio sempre foi algo muito exigido na época antiga, pois a maneira de cruzar sobre arroios e rios era sobre pontilhões que eram de construções artesanais, sendo sempre muito estreitos. Na prova dos Jogos Germânicos, a Batalha Viking é realizada com 2 competidores ficando sobre um barrote de madeira, onde o objetivo é permanecer sobre o barrote e tentar derrubar o seu oponente. Para isto, cada jogador tem em suas mãos um saco de panos, com o qual deve tentar acertar e desequilibrar o seu oponente. No entanto, algumas regras devem ser seguidas. A mais importante delas é um jogador só pode acertar o outro entre a altura da cintura e dos ombros. Não é permitido golpes nas pernas ou na cabeça. Sendo que isso ocorrer mesmo de maneira não intencional, o jogador é desclassificado. Também são válidas manobras de esquivo, a fim de tentar fazer com que o jogador adversário se desequilibre sozinho. Vence a prova aquele que permanecer sobre o barrote enquanto o seu adversário é conduzido à queda. Knips. Cada jogador tem no tabuleiro uma área específica de onde deve jogar o seu botão em direção às demais peças do Knips. Cada integrante das duplas deve ficar de lado oposto no tabuleiro. Também, em cada um dos 4 cantos do tabuleiro, há buracos, que chamamos também de caçapa, onde os jogadores devem tentar derrubar as peças do Knips. A dupla que derrubar todas as peças de uma cor e também o bolão vence o jogo. O Knips pode ser jogado com 12 peças pretas e 12 peças brancas, sendo que às vezes utilizamos menos peças de cada cor devido ao tempo necessário para a realização das provas. Além dessas peças, há também uma peça maior, que chamamos de bolão. O bolão fica também no tabuleiro durante todo o tempo do jogo. Depois de derrubar todas as peças da sua cor nas caçapas do tabuleiro, a dupla deve tentar derrubar o bolão. Caso o bolão seja derrubado antes de todas as peças menores da sua equipe, a dupla perde e os adversários vencem o jogo. Schnorra. Este é um jogo que combina várias qualidades: visão, estratégia de lançamento. É um jogo em que o tabuleiro passa a ideia de um castelo, e a lógica é derrubar os pinos, que representam os soldados do rei que o defendiam até a morte no castelo. Na prova dos Jogos Germânicos, os competidores disputam de maneira individual, um contra os outros. Vence a equipe que derrubar mais peças e as peças pequenas que estão nas casinhas. O Schnorra é composto por um tabuleiro com 3 casas, contendo 9 pinos cada para marcar os pontos. Ainda há, na terceira casa, 2 cantos com um pino menor, cada um dentro desta casinha. Na primeira casa, marca-se 10 pontos por pino derrubado. Na segunda casa, marca-se 20 pontos por pino derrubado. E na terceira casa, valem 30 pontos cada pino derrubado. Ainda na terceira casa, os pinos menores, que ficam dentro da casinha, como chamamos, valem 50 pontos cada. Há também o peão, que é jogado após enrolar-se um cordão no mesmo e fazer o lançamento, fazendo com que ele gire sobre o próprio eixo, percorrendo Schnorra dentro do tabuleiro.
O objetivo principal é derrubar a maior quantidade de pinos, fazendo com que se tenha a maior pontuação possível. Na prova dos Jogos Germânicos, cada jogador executará 3 tentativas, sendo que a soma dos pontos equivalerá a uma rodada. O jogador disputará 3 rodadas. Ganha aquele que somar mais pontos nas 9 jogadas. O jogador deve enrolar o cordão no peão a ser jogado. O jogador também não pode se apoiar na mesa para fazer o lançamento do peão. Não somarão pontos pinos derrubados por meio de algum empurrão ou contato direto na mesa. Também, se o peão jogado rodopiar e saltar de uma casa para outra por cima das portas, rodopiar de cabeça para baixo ou ainda pular para fora do tabuleiro, o jogador perde a jogada, não pontuando, e passa a vez para o adversário. Cada equipe deve indicar um componente para participar da prova e ser o seu jogador. O vencedor da prova é aquele que obtiver mais pontos ao final de todas as rodadas. Corte de lenha a machado. Esta ferramenta se tinha como utensílio indispensável, pois era utilizado nas tarefas do dia a dia, desde a abertura de novas plantações com a derrubada do mato, como também o corte de lenha, utilizada para o consumo da casa, em fornos e fogões. A prova dos Jogos Germânicos consiste em cortar um tronco ao meio. O mesmo fica fixado em uma base de madeira. Ganha o competidor que realizar a tarefa no menor tempo possível.